Irmãos, vamos ler no livro de Juízes, capítulo 6, de 11 a 24, versículos 11 a 24. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Amém? Irmãos, essa passagem fala sobre o chamado de Deus para Gideão libertar o povo de Israel. E o texto nos explica que ao longo da conversa do anjo do Senhor com Gideão, o Senhor fortalece a Gideão para fazer a obra de Deus. Nós queríamos focar esse tema nesse sentido de que o Senhor fortalece os seus servos para fazerem a sua obra. E nós queríamos ser um pouco mais específicos. Nós temos assistido os ataques à igreja, os ataques especialmente à família, e fica aqui vamos ter aqui então uma reflexão, vamos ter aqui um chamado nesse texto bíblico, para que cada um de nós envidemos esforços em prol das famílias, em prol das nossas famílias. O Senhor nos chama para muitas obras, muitas coisas a fazer, mas se pensarmos, qualquer atividade que tenhamos na igreja, qualquer responsabilidade que tenhamos, nós estamos envolvidos de alguma forma em abençoar famílias. Que o Senhor nos ajude nesse sentido, nesta mensagem, a partir do texto que nós lemos sobre Gideão. Nós percebemos que o mundo ele procura pessoas fortes em quem possam confiar, pessoas que tenham uma autoconfiança, pessoas destemidas,
para nestas pessoas colocar esperança. Nós estamos em um ano de eleições no nosso país. E os candidatos começam a se apresentar, tentando mostrar o quanto eles são confiáveis, procuram convencer da sua honestidade, procuram vender esperança ao povo, dizendo que vão resolver problemas do nosso país. Na verdade, essa tônica ocorre em todas as instituições. Todas as instituições buscam pessoas capazes, pessoas eficientes, para fazerem parte do seu quadro de colaboradores. As empresas buscam líderes e buscam funcionários que tragam resultado para a sua empresa, pessoas competentes na sua área, pessoas comprometidas. As universidades buscam doutores que possam trazer renome para a sua instituição. Até mesmo os clubes esportivos procuram técnicos que tragam esperança, que tragam resultados, que tragam títulos para as suas equipes. Mas quem são as pessoas que Deus chama para fazer a sua obra? Ele chama pessoas como Gideão. Então vamos conhecer um pouco de Gideão nesse pequeno trecho bíblico. A sequência do texto que nós lemos traz uma história mais ampla sobre a vida de Gideão, mas apenas nesse texto vamos conhecer um pouco da vida daquele que o Senhor chamou para fazer uma obra tão especial no meio do seu povo. E ao longo desta mensagem, vamos olhar para nós, o que nós podemos fazer na igreja, especificamente, o que podemos fazer nas famílias. Podemos testemunhar que o conselho desta igreja começa um ano com um empenho maior sobre as... Nós temos o nosso departamento, nosso ministério de casais, mas aquele que trabalha com jovens, aquele que trabalha com adolescentes, aquele que trabalha com adultos, escola dominical, cultos de oração. Tivemos aqui uma semana de oração e todos os dias que eu vim, nós podemos orar pelas famílias. Que tenhamos isto em mente. O que eu posso fazer, primeiramente, pela minha casa e o que eu posso fazer pela igreja. Então, a primeira ideia que o texto nos traz, a primeira verdade que o texto nos traz, é que é o Senhor quem chama os seus servos para a sua obra. Versículo 11: Então veio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele vem ao encontro de Gideão. Não foi Gideão que foi buscar alguma coisa para fazer. Foi o Senhor que o chamou, que o comissionou. E fica muito evidente que aquele que é o dono da obra, é ele que chama os seus servos para fazerem a sua obra. É ele que escolhe aqueles que farão parte da sua igreja. Assim ocorreu ao longo de toda a história bíblica. Foi o Senhor que chamou Abraão, quando ele estava lá na terra de Ur, sem conhecer a Deus. Foi o Senhor que apareceu a Moisés e lhe deu uma missão tão importante. Foi o Senhor que mandou ungir a Davi, rei de Israel. Foi Jesus quem chamou os seus apóstolos, um a um, e lhes comissionou para fazer a sua obra. E todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, você que foi chamado, você que é participante da igreja do Senhor, é o Senhor que te chamou para fazer a obra dele. Como eram estes homens que foram chamados por Deus? Abraão,
Moisés, Davi, apenas para citar alguns deles. Dá para a gente acreditar que Abraão, com medo de um rei, entregou a sua esposa a este rei e mentiu dizendo que era sua irmã? Imagine mulheres se seu marido faz isso. Entra o ladrão na sua casa, livra tudo que eu tenho, mas pode levar a minha mulher. Quem chamaria Moisés para compor o seu quadro de colaboradores, para trabalhar com ele? Moisés não sabia se comunicar com as pessoas. E ele insistiu nisso tanto com Deus, que Deus põe o seu irmão para falar no lugar dele. Você colocaria uma pessoa para liderar os seus negócios por 40 anos, uma pessoa que não sabe falar? Davi, segundo o coração de Deus, talvez a maior queda moral registrada na Bíblia. Adultério seguido de assassinato. Se esses homens preenchessem um currículo, depois desse histórico, e fossem transparentes, e entregassem em qualquer instituição, qualquer empresa, quais deles seriam admitidos? Então, às vezes, olhamos para nós e pensamos: quem sou eu para fazer a obra do Senhor? Mas quais os critérios que o Senhor teria usado para escolher estes homens? Inclusive Gideão. Fica claro que Deus escolhe os seus servos, não por causa das suas qualidades, mas apesar delas. Vamos ver como isso ocorreu com Gideão. Na sequência do verso 11, no final do verso 11, diz que Gideão estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Malhando trigo no lagar. Gideão, o lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de preparar a uva. Mas se ele tivesse malhando o trigo no lugar certo, os midianitas o veriam. E ele fez isso para, diz o texto, pôr a salvo dos midianitas. Que medo era esse de Gideão, que Gideão tinha dos midianitas? É importante aqui a gente resgatar um pouco o histórico de Israel. A gente lembra que Israel sai do Egito, atravessa o deserto por 40 anos, sob a liderança de Moisés. Moisés morre pouco antes da entrada na terra prometida. O Senhor levanta Josué. Israel entra na terra prometida, conquistando cidades, sob o comando de Josué. Israel conquista uma boa parte da terra, mas não toda. Josué não termina. A terra não é conquistada plenamente enquanto Josué estava vivo. Josué morre e as tribos de Israel ficam com a missão de terminar a conquista da terra. Mas eles não fazem isto. Eles desobedecem ao Senhor, se afastam da lei do Senhor, e o Senhor os começa a entregar nas mãos dos seus adversários. Eles começam a ser dominados pelas nações vizinhas. A primeira delas foi os povos da Mesopotâmia. Israel é entregue a este povo.
e fica escravizado por eles, tributado por eles, subjugado. E o Senhor levanta um líder e o salva. Israel deixa a lei do Senhor novamente, e o Senhor os entrega nas mãos dos moabitas, e passam a sofrer com este povo. O povo de Deus se arrepende, Deus levanta um outro líder e os liberta novamente. O povo se afasta da lei do Senhor novamente. O povo é entregue então nas mãos dos povos de Canaã, escravizados novamente. O povo se arrepende, o Senhor levanta um líder que os liberta. O povo se afasta do Senhor novamente. Essa é a tônica toda do livro de Juízes. E neste momento, nessa história de Gideão, é a quarta vez que o povo está escravizado. O povo abandonou o Senhor novamente, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Talvez esta tenha sido, até este momento da história de Israel, depois que Israel entrou na terra prometida, talvez essa tenha sido a condição pior de Israel. A Bíblia diz que eles estavam sendo massacrados pelos midianitas. Sempre que Israel semeava para colher algum fruto, os midianitas varriam o terreno. A Bíblia diz que do Oriente até o Ocidente, todo o território de Israel era varrido e destruído, toda a plantação destruída. Como se não bastasse, eles não deixavam nenhum animal para Israel, ou matavam ou levavam todos. Não havia sustento para o povo. A Bíblia diz ainda que eles viam como gafanhotos, em uma quantidade tão grande de pessoas que não se podia contar. Israel vivia nesta situação miserável por 7 anos. É quando o Senhor chama Gideão. Aqui eu já quero fazer referência às igrejas, à nossa igreja e às igrejas que têm sido atacadas por vários inimigos e em várias frentes têm cedido aos inimigos. E não há outro motivo para isso senão que deixamos a lei do Senhor, que nos afastamos da lei do Senhor. Especificamente dentro do nosso lar, quando deixamos a lei do Senhor, quando não o obedecemos, nós somos entregues nas mãos dos midianitas. Na proporção em que nós nos aproximamos de Deus, em que nós obedecemos a palavra de Deus, nós vencemos a perseguição na nossa casa. Nós vencemos para uma vida de santificação na nossa casa. Nós vencemos as tentações no nosso lar. Nós vencemos as lutas dentro de casa. À medida que nos afastamos da lei do Senhor. À medida que os maridos não amam suas esposas, conforme diz a palavra de Deus. À medida que as esposas não respeitam seus maridos. À medida que os filhos desobedecem os pais, à medida que os pais não ensinam seus filhos a palavra do Senhor, é nessa mesma medida que sofreremos nas mãos dos midianitas. E o que os midianitas faziam? Destruíam a plantação de Israel. O que está sendo
destruído quando nós nos afastamos do Senhor. A plantação da palavra de Deus, o fruto do Espírito vai sendo levado. A plantação que precisava trazer amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Não há mais paciência, não há mais alegria em muitos lugares, não há paz, não há amor. A bondade um com o outro às vezes passa longe. Mas o Senhor levantou Gideão para fazer a obra dele. E o Senhor levanta cada um de nós para fazer a sua obra. Primeiro na nossa casa, eu primeiro em minha casa. E na medida que podemos, naquilo que atuamos na igreja, na casa do Senhor. Irmãos, não deixemos, nós pais, não deixemos de dar uma palavra do Senhor aos nossos filhos. Chame ele na sua sala. Se ele é criança, naquilo que ele compreende, se ele é adolescente, se ele é jovem, o que ele está passando, o que a palavra de Deus diz aos adolescentes, aos jovens. Os ataques estão aí na internet, na televisão, nas escolas. Os midianitas estão aí para destruir. A plantação do Senhor, o fruto do Espírito. Mas o Senhor levantou um homem que não se sentia capaz de fazer qualquer coisa. Quando o Senhor se refere a ele, se nós lermos com atenção o texto bíblico, nos chega a parecer que o anjo estava com um tom de humor, talvez de brincadeira com Gideão. Versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente? Eu estou aqui me escondendo dos midianitas? Gideão não tinha ideia de quem falava com ele. Nós sabemos que era o anjo do Senhor, mas ele não sabia. Muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós não estamos ouvindo, e nós não sabemos que é Ele. O Senhor é contigo, homem valente. Da onde apareceu esse rapaz aí com essa piada? No mínimo ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não percebeu o que está passando conosco. Ele não viu o que está acontecendo em casa. Ele está se confundindo. Esse rapaz aí bateu na porta errada. O nosso Deus não bate em porta errada. Quando Ele fala conosco, é porque Ele tem um trabalho para nós. E é Ele que nos fortalece para fazer a sua obra. Eu imagino que quando o anjo do Senhor fala com Gideão, homem valente, o Senhor é contigo, me fica a impressão que ele olhou para o lado assim. Está falando com quem? Eu? É você, Gideão. A resposta de Gideão
foi bastante previsível. É muito previsível a resposta de Gideão. Versículo 13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Gideão deveria saber a causa da situação em que Israel estava. Ele era da tribo de Manassés. Juízes 1, 27 diz o seguinte: Manassés, a tribo de Manassés, não expulsou os habitantes de Bet-seá, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. A ordem era para tirar o povo de lá, não obedecer ao Senhor. E para deixar bem claro, o Senhor diz em Juízes 2, de 1 a 4: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Ordem clara do Senhor: tire da terra aquelas coisas que te afastam de Deus. Tire de dentro da tua casa aquilo que te afasta de Deus, porque te serão por laço. Não obedeceram à voz do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos daqueles povos, daqueles deuses. Gideão deveria saber o que estava ocorrendo, e nós sabemos o que ocorre conosco quando nos afastamos da lei do Senhor. Gideão não fez atenção às palavras do Senhor, que a Bíblia diz tinha sido para todo o povo. Mas Gideão continua no verso 13: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas então Gideão conhecia a história de Israel. Muito provavelmente ele sabia o que aconteceu entre Israel e os midianitas ao longo da história. Esse conflito não começou aqui com Gideão. Quando Israel se aproximava da terra prometida e chegaram a Moabe, os moabitas e os midianitas chamaram quem? Balaão, para amaldiçoar Israel. E Balaão era de onde? De Midian, midianita. E quando Balaão foi para amaldiçoar o povo, o anjo do Senhor, esse mesmo que fala a Gideão, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Quantas vezes o Senhor tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família, tem guardado cada um de nós, e nós muitas vezes não ficamos sabendo, mas é o Senhor quem guarda ao seu povo. Outro fato envolvendo Israel e os midianitas
Foi quando eles chegaram próximo a Canaã. O povo, às portas de entrar em Canaã, se prostituiu com quem? Com as midianitas. E por causa disso, a Bíblia diz que o Senhor matou 24.000 israelitas. E disse a Moisés que ele deveria ferir os midianitas. Moisés, perto da sua morte, o Senhor chega a ele e lhe lembra mais uma vez: Moisés, você deve vingar os filhos de Israel dos midianitas. E ali houve uma batalha, e Israel venceu os midianitas. Mataram 5 dos seus reis, e ali executaram Balaão. Luta contra os midianitas é constante na história de Israel. A luta pelas nossas famílias precisa ser constante, e por nós. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que se não cuidarmos dos da própria casa, somos piores do que os infiéis. Então, esse é o histórico de relacionamento de Israel e midianitas. Isso traz mais humilhação, mais vergonha para Israel e para Gideão. É esse povo que tem um histórico de conflito longo com Israel, que agora o está escravizando. E olha como Gideão termina a sua resposta ao anjo do Senhor, no verso 13 ainda. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Não pode haver trégua contra os midianitas. Tem uma informação importante aqui de Gideão. Ele compreendeu o que estava acontecendo com Israel. Ele entendeu que o Senhor os havia entregado. Eu digo isso porque às vezes nós estamos passando dificuldades, às vezes nós estamos passando até sofrimentos e não entendemos o que está acontecendo. E essa é a nossa pergunta: por que nos acontece isso? Então Gideão começa a responder ao anjo do Senhor aquilo que nos parece que o anjo esperava que ele respondesse. Primeiro passo, Gideão reconhece o que está acontecendo com Israel. Às vezes nossa vida espiritual pode estar despencando e a gente está vibrando, achando que estamos no máximo. Às vezes estamos cometendo um pecado e às vezes contamos isto como se fosse uma virtude. Gideão sabia a situação de Israel. Que o Senhor nos ajude, nos dê ouvidos para ouvir como está a nossa vida, como está a nossa casa. Eu vejo aqui um primeiro passo de Gideão para o chamado do Senhor. Quando o Senhor nos leva a compreender uma situação difícil, uma situação errada, não é senão por outro motivo, para que Ele trabalhe em nós, para que Ele trabalhe na igreja. Você que talvez veja coisas que não concorde na igreja, ore ao Senhor como você pode ser usado, primeiramente orando. E o que você pode fazer para abençoar a igreja, para abençoar famílias, para abençoar pessoas. Cuidado com outras atitudes,
com aquilo que você enxerga que não está correto. Engraçado que na sequência da conversa, o anjo não responde a Gideão o que ele perguntou. Por que nos está acontecendo tudo isso? O anjo não respondeu. Olha a resposta do anjo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Não tem nada a ver com a pergunta de Gideão. Nada. Gideão perguntou: agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Por que tudo isso nos sobreveio? O anjo se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor simplesmente disse a Gideão o que ele tinha que fazer. Gideão olha para as circunstâncias, mas Deus olha para o poder dele e para aquele que ele chama para fazer a sua obra. É interessante que nessa resposta do anjo, o anjo não é mais chamado de anjo, agora é o Senhor que fala com ele. Irmãos, essas pequenas coisas na palavra de Deus nos trazem muito ensinamento. Era o anjo do Senhor e o anjo do Senhor falou. Agora, então se virou o Senhor para ele. E não era outra pessoa não, era o anjo do Senhor, que agora é chamado o Senhor. Era o anjo do Senhor ou era o Senhor? Era o anjo do Senhor, que significa enviado do Senhor. E era o Senhor, Deus falando com ele. O termo no original aqui é referência ao Deus Todo-Poderoso. Era o Deus Filho se apresentando a Gideão. Era o próprio Cristo antes da sua encarnação. Podemos dizer pré-encarnado, aparecendo a Gideão. E é interessante que o próprio Cristo chama Gideão, o comissiona para libertar o seu povo daquela escravidão. E é a mesma missão com que Deus envia Jesus para livrar o seu povo dos seus pecados. Na verdade é uma analogia. Gideão não libertou dos pecados, libertou da escravidão dos midianitas. Mas em analogia podemos dizer que era semelhante. Jesus vem libertar o seu povo dos seus pecados. E assim como ele chamou Gideão, ele chamou os seus discípulos para participar desta obra. E ele chama cada um de nós para participar desta obra. Mas Gideão ainda não havia entendido. Ele não sabia nem que era anjo e muito menos que era Deus falando com ele. Gideão continua. Ele não vê nenhuma possibilidade dele fazer isto. Ele disse, versículo 15: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Gideão olhou para a sua fraqueza, mas o Senhor insistia em fortalecê-lo
para aquilo que o chamou. Eu acredito que aqui Gideão chega no ponto que o Senhor esperava. Ele reconheceu que não tinha recursos, reconheceu que era o mais pobre e reconheceu que era o menor. Qual condição que nós podemos estar que o Senhor não possa nos usar? Ele usou Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eu não tenho nada para fazer isso. A minha família é a mais pobre em Manassés. Não tem recurso nenhum. Minha família não representa nada. Ninguém vai ligar para minha família. E dentro da minha família eu ainda sou o menor. Você lembra quem era o rei Davi? O grande rei Davi? Ele era o menor da sua casa. E ele era tão insignificante que Samuel falou para o pai de Davi chamar todos os filhos para ver qual seria. Talvez ele não soubesse ainda, mas pediu para chamar todos os filhos, chamou todos e esqueceu Davi, de tão menor e insignificante que ele era. E o Senhor fala ao coração de Samuel: não olhes para a aparência, não escolhi nenhum desses. O escolhido era o menor. O apóstolo Paulo também diz que ele foi o menor de todos os santos. Deus continua chamando os menores, os mais fracos, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí parece que agora o anjo responde ao que Gideão estava dizendo a ele. Agora parece que as conversas se alinham. Tornou o Senhor: já que estou contigo, versículo 16, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Espera aí, mas parece que não se alinhou a conversa não. Já que eu estou contigo, Gideão deveria ter falado assim: ah, agora eu entendi que o Senhor está comigo. Eu entendi que o Senhor está comigo. O que é para fazer? O que é para eu fazer? Aí o anjo responderia: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas. Mas Gideão não tinha dito isso. Ele falou que não tinha recurso, era a família mais pobre e era o menor. É que as palavras de Gideão concordaram com as palavras do Senhor. Reconhecer que não temos nada, reconhecer que somos pobres de espírito e reconhecer que somos o menor, é reconhecer que o Senhor está conosco. Porque quem não está com o Senhor não é pobre de espírito, é arrogante. Quem não está com o Senhor não é o menor, ele quer ser o maior. Quem não está com o Senhor acha que faz as coisas por si mesmo, ele tem recursos, acha que tem recursos. Mas o Senhor responde a Gideão: o seu recurso sou eu. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, já que você é humilde, já que você reconhece, eu serei o seu recurso. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas
como se fossem um só homem. Reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor é concordar que Ele está conosco. A vitória não iria depender da força de Gideão, mas iria depender da presença do Senhor com ele. Mas até esse ponto, Gideão ainda não sabia quem falava com ele. Ele tomou um susto com essa resposta. Já que eu estou contigo, aí ele entende que é o Senhor falando com ele. Aí ele fica com dúvida. Que história é essa? Deus falando comigo? Desse tamanzinho? Insignificante? Eu quero um sinal que é o Senhor que está falando comigo. Gideão continua vacilante na sua fé, mas o Senhor é paciente com ele. Versículo 17: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Um determinado pastor, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o Senhor pacientemente aperfeiçoa a fé no coração do seu servo escolhido. E a gente pode entender que esse pedido de Gideão não foi como aqueles que fizeram a Jesus pedindo um sinal apenas para prová-lo. Para aqueles, Jesus disse que não lhe seria dado nenhum sinal. Mas teve um homem que chegou perto de Jesus e disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. A este homem, Jesus atendeu, porque apesar da sua falta de fé, ele tinha sinceridade no seu coração, ele reconhecia a sua fraqueza. E a este pedido de um sinal, Gideão trouxe uma oferta ao Senhor e a colocou sobre uma pedra, conforme nós lemos. E no verso 21 nós vimos: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Este foi o sinal dado a Gideão de que era o Senhor quem falava com ele e que ele estava sendo chamado para liderar o povo contra os midianitas. Mas agora parece que Gideão tem um problema maior ainda. Agora ele sabe que é o Senhor falando com ele. Gideão é acometido de um medo de morte. Versículo 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor. Ele viu que era o anjo do Senhor. E disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E no momento que Gideão teve medo, o Senhor lhe responde com paz. Versículo 23, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Há dois chamados de Deus na Bíblia, há dois homens que são muito diferentes. Um deles é de Isaías, talvez mais parecido aqui com Gideão.
Você lembra, Isaías viu o Senhor e teve uma reação como a de Gideão: ai de mim, estou perdido. Algumas versões dizem: eu estou perecendo. Ele diz isso reconhecendo a sua condição pecaminosa. E ao ser purificado do seu pecado, Isaías ouviu o chamado do Senhor e respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um outro chamado muito diferente na sua forma foi o de Mateus. Olha que interessante o chamado de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Não tem fogo, não tem iluminação, não tem anjo voando, como em Isaías. Mas era o mesmo Senhor que falou com Gideão, falou com Mateus. Independente da forma como o Senhor nos chama, da forma como o Senhor te chama, algumas coisas são comuns a todos que são chamados pelo Senhor. A primeira coisa é compreender a grandiosidade do Senhor. Todos estes homens fizeram isso. Outra coisa é reconhecer a nossa condição pecadora. E a terceira é entendermos que o servo é totalmente dependente do seu Senhor. Na sequência da história, Gideão liberta o povo dos midianitas, ele faz a obra que Deus tinha para ele, e Deus dá testemunho de Gideão. Gideão recebe um testemunho de Deus no Novo Testamento, Hebreus 11:34. Na lista de vários homens de fé, Gideão está lá, e Deus diz assim: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Em relação ao nosso chamado para fazer a obra do Senhor, o apóstolo Paulo escreve: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Primeira carta aos Coríntios 1:28-29. O Senhor fortalece os seus servos para fazer a sua obra. E assim como ele disse a Gideão, o Senhor diz a cada um que ele chama e que comissiona: paz seja contigo, não temas. O Senhor nos abençoe.